Alô, amigos, obrigado a vocês pelo apoio que vem dando a este canal, que pouco a pouco vai crescendo. É normal que o Partido dos Trabalhadores, o PT, se preocupe com o voto dos evangélicos. Foram os pregadores evangélicos os principais articuladores da vitória de Bolsonaro contra Haddad em 2018, quando conseguiram reunir cerca de 1/3 do eleitorado brasileiro. E criaram mesmo o mito, repetido nas igrejas e congregações, de que Bolsonaro era o escolhido de Deus. E muita gente simples e sem cultura, e o Brasil está cheio de gente simples e sem cultura, acreditou nesse papo e votou no capitão Cloroquina. E deu no que deu. Mas antes de falarmos do cavalo de Troia evangélico de sua arapuca para o PT, que eles estão preparando, vamos lembrar, se você ainda não faz parte do canal, de que é importante se inscrever para isso nos permitir prosseguir com esses vídeos críticos e irônicos. Mas vamos lá. Vamos falar hoje dos enganadores que, usando o nome de Deus e da Bíblia, levaram 1/3 do eleitorado brasileiro a votar no capitão Cloroquina. Esses eleitores foram induzidos e guiados pelas pregações político-religiosas de pastores de pequenas e grandes comunidades ditas evangélicas, a maioria deles sem formação, muito menos teológica, que na época descrevi como vendedores iguais, aos vendedores ambulantes de barbatanas para colarinhos da Praça da Sé, em São Paulo, em busca de alguma coisa mais rendosa e mais simples, embora também inútil para vender. A receita do novo produto foi extraída de um livro tão sagrado quanto pouco lido e praticamente desconhecido pela maioria do povo, a Bíblia, com cujas frases dispersas aqui e ali, algumas mesmo contraditórias, se pode construir um manual de crenças e esperanças de uma vida eterna depois da morte, vivendo-se alheio ao que se passa ao seu redor, ignorando-se e suportando-se misérias, explorações, sofrimentos e injustiças terrenas, porque no céu nada disso haverá. A ingenuidade de tantos e a falta de instrução de muitos e a simplicidade de outros garantiu o sucesso da nova receita conjugada com cânticos de louvor e de fervor, discursos inflamados como os de Silas Malafaia, capazes de criar e realçar a fé e despertar a esperança em tantos fracos e oprimidos. As pregações exaltavam o amor, a salvação, a alegria, a paz, como se fossem coisas concretas, tão tangíveis como o quê? Como as moedas suadas e sofridas que eram depositadas nas bandejas das igrejas como ofertas para Deus tão misericordioso. Para Deus ou para os pastores? Para alertar os mais desconfiados, propensos à dúvida e insensíveis aos apelos dos pregadores, existem as sorrateiras, mas claras ameaças do castigo e dos demais sofrimentos, ainda depois da morte, no fogo do inferno. Porque se o Jesus representa o amor, seu Pai, o rigoroso Jeová, Deus do Velho Testamento bíblico, é a personificação da justiça, exceto para aqueles que ele elege como seus preferidos, como costuma também acontecer nas famílias humanas. Cristo, o bom, Jeová, o duro,
o exigente, inflexível. Os evangélicos conseguiram misturar essas duas coisas. Essa nova teologia, popularizada recentemente no Brasil pelos evangélicos, segundo o receituário original norte-americano, já foi aceita pela maioria do pastorado das igrejas protestantes vindas da Reforma, rompendo assim com a cultura do protestantismo europeu, vindo de Lutero e Calvino, mesmo se no conceito individualista calvinista estão as raízes da privacidade e do capitalismo. Em síntese, o evangelismo atual no Brasil é o evangelismo rasteiro, sem cultura. O protestantismo europeu, que rompeu com a Igreja Católica, era alguma coisa intelectual. O Brasil de hoje não vive nada disso. Os pastores brasileiros de hoje, não têm nenhuma cultura teológica, mas interesses políticos. Sem se esquecer de uma evolução, de certa forma contraditória com sua origem, a da separação da Igreja do Estado, criadora do conceito da laicidade, hoje começando a ser deixada de lado pelos legisladores brasileiros com o recente advento político-religioso do evangelismo. Essa nova influência ou poder religioso está interessado em criar, em exercer sua influência na organização comportamental, legal e social do país, e não apenas na isenção de impostos, de igrejas, associações, entidades, escolas, universidades, hospitais e órgãos assistenciais religiosos, ou mais precisamente, evangélicos. Estamos, portanto, no despontar de um movimento inverso ao ocorrido na República, cujo decorrer foi responsável pela decretação do Estado laico e pela gradativa separação do Estado brasileiro das entidades ligadas, durante tantos anos, à Igreja Católica. O atual movimento de evangelização do Brasil, a partir de suas bases populares, não tem um objetivo meramente religioso. Trata-se de um projeto político mais amplo que utiliza o conceito individual da salvação de almas como base contra teorias de socialização política. Esse conceito é justificador da posse individualizada de bens e do capitalismo com suas evoluções atuais. Na decorrência, ao que parece, se desenha nos próximos 7 meses uma derrota do atual governo Bolsonaro, equiparado por pregadores evangélicos fanáticos, os mesmos do dia 7 de setembro lá na Avenida Paulista, que pregavam o golpe bolsonarista, a um governo de um escolhido de Deus, nada diferente dos governos teocráticos medievais. Entretanto, não fosse a atual crise econômica desestabilizadora do governo Bolsonaro, o Brasil viveria um grande retrocesso cultural, social e político com sua gradativa transformação num Estado religioso evangélico, reacionário. E veríamos o absurdo paradoxo de uma Igreja Católica abandonada justamente quando seus teólogos e parte de seus pregadores aderiram ao preceito da teologia da libertação. Contra a luta pela evolução das conquistas sociais, o conjunto conservador e pró-capitalista das comunidades evangélicas propõe aos seus seguidores uma visionária teologia da prosperidade, baseada numa interpretação do Velho Testamento bíblico de que, veja só o absurdo, a miséria e o sofrimento são causadas pelo pecado. Não são causadas pela exploração, são causadas pelo pecado.
enquanto riqueza provém das bênçãos de Deus. É a justificação do capitalismo. Nessa linha, os grandes capitalistas, como os antigos senhores feudais, são abençoados por Deus, assim como os grandes bancos. Em contrapartida, o evangélico, que vê no seu prato uma colher a mais de feijão, já se julga abençoado por seguir a nova fé. Não é isso, Silas Malafaia? Os jornais Folha de São Paulo e o Correio Brasiliense publicaram ilustrativos textos de suas jovens jornalistas Ana Virgínia Balussier e Débora Hanna Cardoso, com o encarregado de levar a mensagem petista aos evangélicos. É esse o nosso tema. Um pastor evangélico vai ser encarregado de levar aos evangélicos a mensagem petista. Agora, com que interesse é esse o nosso tema? Trata-se do pastor Paulo Marcelo Schallenberg, amigo do pastor, de quem justamente? Marco Feliciano. O mesmo tema provocou um comentário do professor Paulo Giraldelli no seu canal YouTube. Os 3 textos que eu citei, nenhum deles entra nessa história. Então, o 4º sou eu, que também não entro. O PT deve ter suas razões eleitorais estratégicas para aceitar o auxílio de um pastor evangélico conservador para diminuir a força dos evangélicos comandados por figuras agressivas, reacionárias, como os pastores Silas Malafaia, Cláudio Duarte e o próprio Marco Feliciano, favoráveis no 7 de setembro, como eu falei, a um golpe bolsonarista. Gente que participa e participou das fake news e dos discursos de ódio responsáveis em 2018 pela vitória de Bolsonaro. Apesar de sua linguagem em favor da tortura, dos torturadores, das armas, dos assassinatos de 30 mil pessoas e da devastação da Amazônia. Entretanto, a antiga aliança com o pastor Edir Macedo e outros, durante os governos de Lula e de Dilma, já mostrou muito bem ter sido muito mais benéfica aos interesses desses líderes evangélicos que ao PT e que ao Brasil. Mal comparando, alianças duvidosas desse tipo funcionam como um cavalo de Troia, do qual saem inimigos quanto menos se espera. E foi isso que aconteceu. E foi o que aconteceu em 2018. O Brasil espera, com a saída de Bolsonaro, a aplicação da regra republicana da laicidade ou da separação clara e nítida entre o Estado e a religião. Com o fim das isenções tributárias para as igrejas, sejam quais forem, para seus pastores, isenções tributárias para seus pastores, isenções tributárias para suas entidades, seus comércios e seus estabelecimentos de ensino, e que se anulem as leis que no período do Bolsonaro tenham representado um retrocesso político e social. Nada contra a presença de leigos evangélicos nas câmaras municipais, estaduais e federais e mesmo no Senado. Porém, que os pastores exerçam seu ministério em suas igrejas, defendendo junto aos seus fiéis seus credos e seus valores, nem sempre coincidentes com os credos e valores republicanos e dos direitos humanos universais. Em síntese, que a lealdade do pastor Paulo Marcelo Schallenberg fique clara e se avalie desde o início, renunciando desde já a concorrer a qualquer cargo político, se não esse anunciado apoio a Lula
não passará de um trampolim para ser eleito a algum mandato. E depois, acontece a mesma coisa. O Brasil é um país laico. Vamos botar isso na cabeça. Igreja dentro da igreja. É isso. Se você concorda, convido a se inscrever. Isso é muito importante para nós podermos prosseguir. Grande abraço.